Então, gente, boa tarde. É um prazer em estar com vocês, ainda mais hoje, no dia que a gente comemora o Dia Mundial do Câncer, um dia muito significativo para nós estarmos falando. E eu tenho o prazer aqui de receber o Dr. Vitor, que vai estar conosco discutindo, falando da nossa realidade institucional e tirando as dúvidas, né, doutor? O que acontece hoje é o excesso de informação, né? Então, assim, eu todo tempo tenho aí uma live querendo dar alguma explicação. Eu acho muito importante a gente tentar realmente seguir uma demanda aí do que as pessoas queiram nos sugerir, nos perguntar, né? Sim, com certeza. Uhum. Bem, eu vou ver algumas pessoas aqui que ainda não conheço, mas vou começar aqui. Tá meio que Alguém tá que está ruim o falando áudio. que está ruim o áudio. Não estão escutando a Deixa eu gente? ver se melhorou agora. Melhorou? Está travando? Será que está travando aqui, Gustavo? Alguém Não, acho colocou? que pode ser que seja o meu. Já melhorou. Já melhorou. A Maria Juliana falou aqui que já melhorou. Oi, Maria. Oi, pessoal. E aí, tudo bom, gente? Que bom, Então, vamos obrigada lá. pela participação. Vamos. Vou começar aqui falando algumas coisas, né, que a gente veio conversando só para tentar explicar. Esse vírus que a gente está enfrentando agora, que esse SARS-CoV-2 é um vírus que surgiu, na verdade, em novembro do ano passado. Então, muita informação está surgindo e, basicamente, a gente está encarando uma pandemia em meio de uma doença que a gente não conhece direito ainda, né? Tem muita coisa que vem acontecendo e que a gente tem dificuldade realmente de interpretar esses dados à luz de tudo que está passando. A gente sabe que até chegar uma vacina, isso aí vai levar um tempinho, então é esperado meados do ano que vem, que seria assim a forma da gente conseguir disseminar uma imunização grande em termos populacionais para poder conseguir controlar a circulação desse vírus, tá? Então, fala. Então, vamos continuar aqui. E aí, o que acontece? Dentro de tudo isso, de todo esse processo que a gente vem passando, que foi muito rápido, né? Uma doença que a gente não tinha informação, o tempo que chegou aqui no Brasil e a disseminação dela foi muito rápida. Ela seguiu mais ou menos a tendência que estava começando a demonstrar em outros países, de você começar a ter uma população idosa sendo afetada e com alguns óbitos que tem aumentado, né, em cada dia. Está travando direto mesmo. E isso tem tornado um pouquinho difícil isso tem tornado um pouquinho difícil a maneira como você lida com isso no serviço de saúde. Está travando demais. A gente tem visto que muito das nossas condutas têm sido alteradas, às vezes, a cada semana e, às vezes, de um dia para o outro. Então, realmente, isso causa até uma insegurança, né, no profissional de saúde. Eu vejo que hoje nós trabalhamos em serviços assistenciais, nós acabamos passando por uma situação peculiar, porque a maioria das pessoas está em quarentena, só que os nossos colaboradores têm que vir trabalhar. A gente entende que isso é um desafio no dia de hoje, né? Você tem que vir trabalhar e você vai deixar as crianças em casa com quem, por exemplo? Né? Quem vai cuidar dos filhos desses profissionais enquanto eles estão ajudando no combate à pandemia? Outra coisa, a gente vem trabalhar, por mais que a gente adote medidas de segurança, de proteção, né, todas essas que a gente instituiu, por exemplo, aqui no nosso serviço, a gente teve que
acabar com aquela questão de as pessoas almoçarem juntas, por exemplo. E isso já é uma coisa que já traz um impacto grande, né? Porque era um momento do dia em que às vezes você sentava para almoçar com uma pessoa que você não trabalha lado a lado, e aí você conversava, e era aquele momento que a pessoa tinha ali para poder relaxar, né? Poder sair um pouquinho daquela, daquela rotina do trabalho. E, além disso, você, mesmo com todas essas precauções, você fica pensando se você está ali trabalhando em contato com pessoas que potencialmente ou estão infectadas pelo vírus, você pode se tornar também uma pessoa infectada e você vai voltar para casa todo dia, né? Você vai voltar para os familiares. Tem muitas pessoas que estão relatando que moram com pai, mãe, e às vezes esses pais são idosos, e fica aquela preocupação realmente de como você vai conduzir isso. Uhum. E a gente tem trazido aí essas questões, né? Muito do dia a dia para conversar, e aí a gente traz isso para a nossa realidade, né? Para a oncologia, que a gente, né, atende pacientes que são imunossuprimidos. O nosso levantamento de faixa etária aqui, as nossas maiores faixas etárias estão entre 60 e 80 anos, né, de 60 a 70, de 71 a 80. Essas são as nossas maiores faixas etárias em termos de número de pacientes. Então, a gente trabalha com uma população que é imunossuprimida, na sua grande maioria, tem outras doenças, outras comorbidades, doenças cardíacas, diabetes, obesidade. Então, acabam sendo pessoas que têm muitos fatores de risco para implantar aqui. E aí você pega um paciente oncológico, por exemplo, e você vira para ele do dia para a noite e diz que você não pode mais abraçar, não pode encostar, né? Não pode beijar. E aí você, como é que você lida com uma pessoa que já vem carregando o estigma e aí você passa isso para as pessoas, né? Na primeira semana eu recebi várias reclamações de pacientes assim em relação a isso. Eu acho Isso que que eu queria. isso não Isso era que uma eu. coisa disseminada ainda, né? Ah, E aí chegaram aqui, de repente a gente já não podia mais. Ó, não posso abraçar, não posso encostar. E teve paciente falando, mas eu vou abraçar o senhor do mesmo jeito, o senhor queira ou não queira. Eu falei, não, não, não é assim olha não. só. A gente está passando por uma situação diferente. Então, nós tivemos aí no início, até as pessoas entenderem um pouco mais o que estava acontecendo, uma certa dificuldade quanto a isso. E eu acho que essas coisas acabam, né? Aí a Carla participou ontem da live, a Carla é endocrinologista, e aí ela está falando isso. A gente já sente isso, imagina quem, né, tem câncer e aí acaba tendo um estresse maior, né? Acaba se sentindo que está carregando um estigma maior, e a gente sabe, você que. Eu não sei se você quer falar disso um pouquinho, você que fala muito da Eu questão queria. psicossomática, o quanto que, né, a imunidade dos pacientes acaba sendo afetada também por uma questão, essas questões emocionais fortes, né, e complexas. Não, com certeza, eu quero falar disso. Eu acho que a live é rapidinho, tem tanta coisa para falar. A gente tem que falar o que, na verdade, é objetivo e interessante para eles hoje, diante de tanta informação. Mas eu acho importante a gente falar como a gente, da Oncomed, se preparou para lidar com isso. Né? Você, à frente de todo esse processo, nos ajudou a nos prepararmos para lidarmos com isso.
Então, eu me lembro que foi o seguinte, o governo e o Ministério da Saúde deram um decreto numa sexta-feira dizendo que as universidades iam parar. Quando veio a notícia, a primeira questão que eu fiquei é: será que eu suspendo a minha equipe no atendimento? Então, a primeira coisa que eu fiz, liguei para o doutor Alexandre e ele falou: vamos, né, vamos acompanhar um pouco mais até a gente tomar uma decisão definitiva. Mas, mediante disso, mesmo assim, na sexta-feira, eu já pedi para as pessoas não irem mais aos hospitais, pelo menos da psicologia, para visitar os pacientes. Agendei a reunião com você, agendamos toda a nossa equipe, que eu acho também importante para eles saberem como nós estamos, né, nos preparando para isso, para os pacientes se sentirem seguros também, para a equipe também profissional se sentir segura para isso. Está me ouvindo? Estou achando que está com um pouco de eco. Estou vendo, estou vendo. E aí nós nos reunimos, né, no dia 13, que foi uma segunda-feira, com todas as pessoas, com os líderes da Oncomed. E Que as... você nos deu uma aula comunicando sobre isso, e dali nós criamos várias estratégias, home office, escala de profissionais, né? Então, todos os setores têm uma escala que não é fixa de trabalho, não são todos que estão trabalhando em horário integral, a equipe está se revezando, né, com todos os cuidados para obter a maior segurança e fazendo muitos atendimentos de teleconferência, que eu acho que também você pode falar um pouco disso. Até, assim, eu queria até que você comentasse se você sente, né, que os profissionais e os pacientes estão se sentindo inseguros, né? Se os pacientes estão faltando às consultas, se você sente que o medo está predominando e com isso está atrapalhando o tratamento oncológico, se você sente também que a equipe está tomada com esse medo. Qual é a tua percepção? Assim? Eu acho que nesse momento, né, nós acabamos assumindo uma condição de que os pacientes oncológicos que realmente têm a necessidade de fazer os seus tratamentos dentro daquela janela que a gente chama de aplicações, de vindas à clínica, a gente optou por manter, né? Esses pacientes estão mantendo. O que a gente tem feito é tentado algumas estratégias para minimizar o risco de infecção, tanto para os pacientes, tanto quanto para os profissionais. Nós já temos alguns estudos, né? Tem um estudo grande com em torno de 3.000 pacientes da China, né? Da Academia Nacional de Ciência Chinesa, que eles colocaram em linhas gerais algumas estratégias que eles usaram lá para reduzir essa probabilidade de infecção. E nessas estratégias, eles conseguiram ver, por exemplo, que nenhum profissional de saúde acabou se infectando depois que foram estabelecidas essas estratégias. Aí uma delas, que é muito interessante, e a gente tem feito e tem recomendado, é a gente fazer o monitoramento ativo dos pacientes, né? Então, a gente entra em contato com o paciente antes da consulta para saber se ele já está com sintoma respiratório. Se ele tiver com sintoma respiratório, isso é direcionado para o médico assistente e o médico assistente vai dar a conduta para ele. Se ele é um caso que vai precisar ficar isolado, se ele vai precisar fazer o teste para a Covid-19 e entre outras questões. Ou se, na verdade, ele tem uma outra questão de saúde, né? Que não obstante, nossos pacientes que têm câncer durante o tratamento, eles fazem febre, sentem falta de ar, eles têm vários sintomas e às vezes não relacionados à infecção pelo Covid-19. Então é importante estar muito perto dos pacientes. E a gente tem feito a avaliação tanto dos pacientes, quanto também perguntado sobre os acompanhantes. E a gente sabe que muitos dos nossos pacientes, às vezes, não são eles que tomam a frente do próprio tratamento, né? Quem está cuidando mesmo
é o acompanhante, ou é o filho, ou a filha, ou um cuidador, um sobrinho. Às vezes a gente, é, o acompanhante ele tem mais ciência do tratamento do que o próprio paciente. E a gente também está rastreando essas pessoas. Uma coisa que a Cláudia acabou falando aqui, que o distanciamento social está difícil para os pacientes. Aí outra coisa que a gente teve que fazer foi diminuir o número de pessoas, o fluxo de pessoas no serviço. Então a gente limitou para um acompanhante por paciente. Então isso já foi uma coisa que foi bastante sentida, né? Por eles, que às vezes é o filho que toma conta. Vamos dizer assim, né? Algumas situações aqui a gente viu isso. O filho que toma conta, vem o senhor na consulta, mas a esposa dele estava sempre junto. Então não, é melhor você deixar a sua mãe lá em casa, que é menos uma pessoa que vai estar transitando, também uma idosa que às vezes tem risco de infecção e vem só com o paciente, porque é necessário, né, a presença do paciente aqui para fazer o tratamento. Então, isso acaba criando uma dificuldade grande. Ontem, por exemplo, a gente estava falando de um outro caso, a paciente acabou viajando para Campos no final de semana, nesse final de semana que teve a restrição, acabou viajando para Campos para visitar o filho e deixou o marido, que era um senhor volta de 78 anos. E aí a estrada bloqueou. Então ela ficou lá com o filho, não tinha como voltar, queria que a gente desse uma autorização para ela poder voltar para Niterói. Iam ficar os dois aqui, só que ela ia cuidar dele. Então ela ia ter que acabar indo na rua, no mercado. E aí a gente chegou à conclusão seguinte, que não ia ser possível, né? Ela já é uma paciente com câncer, ele iniciou com uma doença neurológica, então a gente optou por manter essa paciente lá em Campos e o filho veio aqui, buscou o pai e levou para ficar com toda a família. Então, a gente entendendo que alterou muito essa dinâmica, né? Tem uma outra pergunta aqui, que eu acho que essa é para você também. Cristiane, aumentou o número de pacientes te ligando devido a pânico, ansiedade, fora de horários normais de consulta? E se essa forma de pânico que os pacientes fazem hiperventilação, se eles já estão achando que estão com falta de ar e, na verdade, seria uma crise de pânico? Sim, no início, sim. No início, alguns pacientes meus que têm angústia, que têm uma angústia intensificada, começaram a vivenciar. Mas à medida que eles foram se desconectando das informações excessivas, né? Que é essa massificação que eu acho que a mídia está fazendo com todos nós, e à medida que puderam falar, falhou. Agora eu Falhou, voltei. Vitor. Vitor, vamos ali para a escada para ver, será que vai? Não. Falhou aqui um pouquinho, mas agora eu estou de volta. Está falhando muito, né? Falhando muito. Eu não consegui concluir o que eu tinha que falar. Vocês conseguiram escutar o que eu tinha que falar? Vitor? Eu perdi um pouco, né? Eu perdi um pouco. Acho que podia falar de novo Porque sobre essa questão, né? Que os pacientes estavam... No início, eles realmente no início, tiveram eles mais ficaram... crises de pânico, né? Sim, aqueles que têm um processo de angústia já intenso, intensificaram. Eu percebi que ficaram muito assustados,
Mas à medida que foram falando, a gente foi trabalhando, foram encontrando saídas possíveis, como, por exemplo, não ficar conectado o tempo todo nas informações, porque eu penso que isso é uma coisa que intensifica realmente, né? Assim, buscando se ocupar, se envolver com outras coisas que também gostam, com trabalho, tentar adaptar a vida para essa realidade, né? Como, por exemplo, trabalhar em casa, porque eu acho que o fato de você ficar também na ociosidade intensifica muito esse estado de angústia, né? E Sim, sim. a gente pode perceber, hoje eu estava lendo aquele artigo que você me encaminhou da Itália, né? O que eu achei interessante desse artigo, que eles falam que o terror e o medo tomou conta de uma tal maneira do povo italiano em que o índice de suicídio cresceu demais. Então, agora a preocupação é por que a mídia não divulga, não comemora as vidas, e só comemora as mortes. Não é mostrado para nós a cura de quem ficou curado, quantos casos curaram, mostram quantos casos morreram. Então, acho que há uma identificação com esse lugar da morte, é um real que invade, não há palavras. Então, o sujeito que se mata é um sujeito que não encontra palavras e vai ao ato, faz uma passagem ao ato. Então, eu acho que cabe a nós da saúde também poder divulgar os resultados de cura. Na próxima live, a gente vai falar sobre os tratamentos, sobre as medicações usadas, sobre as curas do corona e não sobre as mortes. Eu acho que a mídia ela precisa ter esse olhar também, não é só para divulgar o que é corona, o que ele faz, o que ele acomete no sujeito, mas também as possibilidades que o sujeito tem diante disso. E é isso que eu tento buscar com meus pacientes, quando eles estão angustiados e ligam. No início, houve uma resistência muito grande para o atendimento online, os pacientes não queriam, isso é importante para quem é da área psi, está me ouvindo. Nós da Oncomed estamos fazendo todos os atendimentos online, assim a gente mudou um pouco a estratégia, agora a gente atende, faz um plantão terça e quarta, ao invés de atender todos os dias presencial no Oncomed, a gente atende 2, e todas as outras modalidades de atendimento são online. E no início houve muita resistência, mas depois a gente ligou, não deu opção de escolha. Olha, a gente não vai interromper o tratamento, até porque a gente não sabe quando isso acaba, e é importante dar continuidade. Ainda mais nesse momento, são pacientes oncológicos que juntamente com o processo Um pouquinho. agora voltou. Eu fiquei aqui num lugar do lado do roteador, que ele melhorou um pouco. Mas, assim, nas próximas a gente tem que fazer num lugar melhor. Mas, na verdade, eu quero Eu acho falar. que a gente, uma função nossa também acaba sendo de preparar as pessoas, porque ontem eu comentei sobre isso na outra live, né? Tem muita gente achando assim, dia 30 de abril acabou a quarentena, vou abraçar todo mundo. Bem, não vai ser bem assim, né? A gente sabe que até lá ainda muitas pessoas, por exemplo, não vão ter, às vezes, né, ter tido contato com o vírus, então ainda vão ter, né, pessoas, principalmente aí com fatores de risco, que podem ainda vir a ter contato com o vírus, né? O Ministério da Saúde acredita que o vírus vai circular pelo menos até setembro, podendo ser durante um tempinho maior. Então, na verdade, esse é o momento para a gente começar a se reeducar. Nós Mas nunca você tivemos acha. uma pandemia dessa, com essa velocidade de infectividade, né? Nós já tivemos outras pandemias aqui, o H1N1, né? Então já tivemos casos parecidos. O H1N1 em 2009 teve um número considerável aí de óbitos no Brasil e depois também no mundo todo, em torno de 300 mil, mas não tinha a mesma velocidade de infecção que tem hoje. A gente não tinha, e também a gente não tinha a mesma informação que tem hoje. E é isso que você falou. Como a gente tem um acesso muito fácil à informação, a gente não consegue, às vezes, saber
lidar com situações que, na verdade, já ocorreram, né, também. Né? A gente fica muito mais inseguro. Né? E aí todo mundo fica inseguro, é o que a gente tinha começado a falar no início. Né? É o profissional de saúde que vai trabalhar, fica inseguro. Né? É o paciente que tem que vir fazer o tratamento, está inseguro. Né? E aí você falou, por exemplo, dessa questão da teleconsulta, né? De nós estarmos fazendo muitos atendimentos de maneira virtual, a gente também se sente inseguro, porque, na verdade, a gente está acostumado com a relação pessoal, né? A relação de profissional, paciente, ser uma relação de maneira pessoal. Eu brinco muito que, às vezes, tem paciente que vem aqui, senta, começa a falar, aí fala de final de semana, pergunta sobre os cachorros, aí leva uns 10 minutos até entrar na consulta. Então, agora, eles estão de frente aí a uma situação que ninguém estava preparado e isso muda todo o nosso posicionamento, né? Nosso paradigma em relação ao que a gente está fazendo aqui. E a gente lembrar que os nossos pacientes que vêm aqui, que têm câncer, que fazem tratamentos que são tratamentos muito agressivos, são doenças, às vezes, com uma taxa de letalidade maior do que o coronavírus. Né? São pacientes que têm um limite ali de tempo em você estar iniciando um tratamento, que às vezes, se você atrasa um tratamento desse paciente, pode prejudicar o prognóstico dele. Então, as pessoas não pararam de ter as outras doenças. Né? O mundo parou, mas as outras doenças não pararam. Então, a gente precisa manter, né, os pacientes muito bem tratados, até porque a gente precisa que esse paciente não interne no hospital, agora, nesse momento também. Então, se você não entra com tratamento oncológico no momento adequado, esse paciente pode ter outras complicações, e complica mesmo. Né? E essas complicações podem levar ele para o hospital numa hora que a gente não está preparado para receber um grande afluxo dos pacientes. Aí está tendo mais pergunta aqui. Só para não fugir disso, só para você não passar, que eu acho importante, até quando você acha recomendável ficar em casa? Para as pessoas que podem ficar em casa? Então, na verdade, assim, a gente ainda não tem uma resposta pronta para isso, né? A gente sabe que todas essas medidas que estão acontecendo, então o Ministério da Saúde vai avaliando, né? Exatamente aquela questão da curva, se a curva ela está na ascendente, a gente está na ascendente, em algum momento isso vai se estabilizar, e aí quando isso começar a se estabilizar e der um sinal de redução, aí já vai ser possível a gente fazer uma programação. Mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo nesse momento, né, a gente sabe que a gente vai ter aí mais ou menos em torno de 50% da população que já possa ter tido contato com o vírus, ainda teremos muitas pessoas que podem não ter tido contato. E aí, se você vai para a rua, se você abre de uma maneira total e restrita, você provavelmente pode ver surgir um outro pico. Né? Tem gente que já até diz que isso pode ser uma segunda onda que a gente pode enfrentar lá na frente. Então, todos os cuidados, por exemplo, lavagem das mãos, eu vi que a Carla entrou aí, Carla enfermeira, da Oncomédico, e ela falou a questão do uso das máscaras, né, por os profissionais de saúde. Assim, aqui, os nossos profissionais, eles têm um treinamento intenso em relação à lavagem de mãos. Aqui vocês vão ver atrás de mim, ó, todos os consultórios têm álcool gel, tem água, sabão, e sempre antes e depois de cada procedimento com o paciente, a gente faz a higienização das mãos, a lavagem das mãos, utilizando a técnica correta. Então, esse é o primeiro recado, é a coisa que mais ajuda todos nós, porque a gente sabe que o coronavírus ele vai transmitir pela gotícula. Em alguns estudos, a gente viu que pode ter aerossol, por isso a gente mantém porta aberta, ventilada.
né? Ele pode ficar por até 3 horas em aerossol, mas uma grande fonte de contaminação são as mãos, que a gente toca as superfícies e aí depois disso a gente coça um olho, pode levar a mão à boca e aí você vai estar se autocontaminando, na verdade. Então, a higienização das mãos é fundamental em todo cenário. O uso de máscaras, a gente sabe que essas máscaras de tecido ela tem uma proteção relativa em relação à infecção, mas elas conseguem fazer com que você diminua essa dispersão de vírus no ambiente. Não elimina, né? Não é zero. E eu tenho visto também muita gente usar a máscara de maneira errada. Uma vez que você colocou a máscara, você não pode tocar aqui na parte da frente, né? Você toca aqui na parte da frente da máscara, você pode contaminar. Aí aqui, ó, a Ellen colocou aqui uma observação, as máscaras de tecido para usar apenas por 2 horas. Se ela 2 horas ela estando em bom estado. Se você perceber algum acúmulo de umidade antes, você já pode trocar, porque realmente isso pode ser até a própria fonte de contaminação da pessoa. Então, o que a gente fala é isso, vai acabar a quarentena? Vai. Mas alguma dessas medidas, por exemplo, a máscara, provavelmente a gente vai ter que usar um tempo ainda. Essa questão social, né? Essa questão emocional que a gente está falando, do abraço, do beijo, de sair abraçando todo mundo, isso vai demorar um pouquinho, né? E a gente sabe que tem pessoas que sofrem. Eu vi aqui que quem entrou na live foi o Tião, o Sebastião. Tudo bem, Sebastião? Sebastião é o cara que gosta de abraçar todo mundo. Então, ele vai sofrer aí nesse período. Ele é uma pessoa aí que vai sofrer bastante agora, mas vai ter que ficar um tempo aí, vai ter que economizar nesse abraço. O ano inteiro tem um abraço, Vitor? Olha, isso é difícil a gente falar. A gente acredita que a circulação do vírus é até em torno de setembro, mas a gente vai ter que observar, né? Recentemente agora, a gente acabou também vendo um estudo, 4 pacientes que tiveram Covid-19 lá na China, eles tiveram critérios de alta, né? Fizeram 2 exames negativos, internados dentro do hospital, fizeram 2 exames negativos, e aí receberam alta, e aí depois eles acabaram voltando no hospital em torno do 5º até o 13º dia, com resultado positivo ainda. Então, a gente não sabe se é um problema do exame, que nem sempre o exame negativo, ele indica que você está sem o vírus. Então, essa pessoa pode estar com resultado negativo no exame e ainda ter presença do vírus, né? A gente tem alguns casos, e às vezes, presença até da própria doença, própria pneumonia pelo Covid-19. Então, você tem que fazer essa avaliação. Então, isso é uma situação delicada. Tem outro relato na China também, de um paciente que fez a infecção, assim, com muito pouco sintoma, e melhorou rápido, e ele continuou com o exame positivo. Ele fez várias vezes o exame, ele continuou com o exame positivo, esse exame só ficou negativo após 49 dias. Então, a pessoa pode estar andando na rua e essa pessoa vai estar eliminando o vírus, vai poder estar, né, ainda tendo contágio com outros indivíduos. Então, a gente tem uma situação que a gente vai... Acho que tem uma pergunta aí da Maju. Ó. Tem muita pergunta aí sobre a máscara, Vitor. É indicado que toda a população use máscara atualmente para andar em transporte público na rua? Bem, na verdade, não foi uma indicação, né? O Ministério da Saúde ele fez uma recomendação. Ele recomenda que a população use máscaras. Aí, assim, aí a recomendação do Ministério da Saúde, parece que tem lugares, por exemplo, que, se eu não me engano, no Maranhão, o governador já colocou isso como uma questão já obrigatória, acho que para determinadas cidades, né? Então, existe a recomendação e cada local acaba se adequando. Então, a gente
tem visto isso. Alguns locais têm menos casos, tem uma dinâmica social diferente, né? Não tem tanta aglomeração como a gente tem aqui. Então, isso faz uma diferença. Alguns países também, falando em aglomeração, eu vejo muita gente falando, vai acabar a quarentena dia 30 de abril, nós vamos fazer uma festa. Bem, não vai, eu acho que não vai ser assim. Eu acho que a gente vai começar ainda tendo algumas restrições, talvez no número de pessoas. Vai fazer uma festa para 30 pessoas, 40 pessoas, eu não sei. Mas eu não acredito que a gente vá, assim que acabar a quarentena, fazer uma mega festa para muitas pessoas. Eu já vi até aí gente falando que vai ter carnaval de novo. Então, eu acho que essas grandes aglomerações elas vão ter que aguardar um período maior, né? E aí, eu acho que eu vou entrar na sua parte agora. Com tudo isso que a gente está falando, então, esse distanciamento ele ainda vai permanecer mais um tempo e quando acabar a quarentena, a gente não vai poder viver sem essa restrição inicial. Como é que você pensa nos pacientes? Como é que você trabalha essa parte psicológica a longo prazo? Você me falou agora da questão aguda, né? Que agudamente as pessoas tiveram, né, um baque muito grande, te procuraram com ansiedade e tal, mas agora se estabilizaram. Mas e o longo prazo? Como é que Então, você pensa para os próximos meses? é isso que eu trabalho com eles, é viver o dia a dia. Porque a antecipação angustia demais, porque você não dá para prever o que vai estar lá na frente, né? Você não dá para prever se você, independente de um corona, você não pode prever a sua vida, né? Você pode passar na rua e ser atropelado, pegar uma bala perdida. Então, você antecipar, o que a gente pode fazer é trabalhar realmente que ele se concentre no que ele está fazendo hoje, que ele tente se envolver com os projetos de vida dele da maneira que ele consegue, da melhor maneira que ele consegue. Eu, por exemplo, estou trabalhando mais do que nunca, porque você vai no computador, você faz os seus projetos, você estuda. Então, assim, quando eu vejo a hora passou, nossa, já vai dar... Assim, essa divisão do tempo, para mim, ficou complicada, porque eu fazendo a maior parte das minhas rotinas em casa, você perde um pouco da dimensão do tempo, entende? Agora, eu penso, assim, como psicanalista, que essa antecipação do tempo não dá para se trabalhar. Realmente não dá, porque você não tem garantias nenhuma do seu futuro, independente de corona. Eu acho que você tem que trabalhar o dia a dia, né? E eu acho até que você não pode se alienar às notícias, mas você precisa, de certa forma, ter uma referência do que já aconteceu. Você tem que estar consciente do que você pode fazer da melhor forma possível, mas é viver o seu presente. E aí você fala em viver o dia a dia, mas dentro desse dia a dia, você tem recomendado que as pessoas, por exemplo, mantenham a sua rotina em casa? Sim, Por exemplo, não, você vai sim, acordar, lógico. não é porque você está em casa, você vai acordar às 11 horas da manhã, né? E Não, aí porque tem já vai aqueles... beber uma taça de vinho 11 horas da manhã, assim que acordar. Não, eu acho que a gente tem que lógico que passar para as não. pessoas que tem que ter uma rotina, né? Lógico, com certeza, eu tenho a minha rotina, mas o que eu estou falando é que ela até ficou mais intensificada, porque você acaba que você se acumula de internet, se acumula de informação, você trocou, na verdade, né, a sua vida pela rede, pela vida virtual. Minha vida agora é virtual. Né? A vida profissional minha virou virtual, a minha vida social virou virtual. Eu que sou uma pessoa que nunca fui tanto assim de rede, eu nunca fui tanto de rede como agora, entendeu? Eu estou assim das redes. Então, assim, porque virou, é a forma de você socializar, né? Então, eu Sim, acho sim. que... agora, uma coisa que eu acho muito importante é que a gente fala muito da prevenção, a gente fala muito da imunidade, que você tem que estabelecer sua imunidade através de condições físicas, mas também eu acho que as psíquicas, você pode tentar estabelecer suas condições psíquicas, né? Não só pensar em imunidade como física, mas como psíquica, porque essas notícias são muito tóxicas. Eu volto a falar isso porque eu acho que a gente tem que tratar do nosso psíquico. Quando eu leio aquela reportagem que você me passa, em que os profissionais de saúde... Porque antes a notícia na Itália era o aumento
né, das mortes pelo corona. Agora é o aumento pela morte por depressão. Então, muitas pessoas estão se suicidando por aumento de depressão. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito na saúde psíquica, né? Então, eu acho que de que maneira você pode manter a sua saúde psíquica, né? O que te dá prazer? De que maneira você pode se envolver para não ficar preso somente ao que está aí na mídia falando, o que está acontecendo? Se não é se alienar, mas é se envolver com projetos que te dão prazer também, né? Eu acho isso muito importante poder falar. E você falou de imunidade, a gente falando de rotina. Ontem a gente falou muito isso também na live que a gente fez ontem, né? Que essa questão de rotina influencia muito na imunidade, né? A pessoa precisa ter um horário ali para dormir, dormir pelo menos 8 horas por dia. A gente sabe, isso tem estudo, né? Isso não é uma coisa que a gente fala assim, né? Que você manter essa rotina de sono, de não ter privação de sono, ela ajuda na sua imunidade. Outra coisa também, você falou a questão de projetos, você aproveitar que está em casa, aquela dieta que você está para começar, né? Vamos começar agora, né? Vamos usar bastante legume, fruta, verdura, fazer uma reeducação alimentar, né? Então isso é uma coisa muito importante. Outra coisa que eu falei aqui também, Patrícia, né? que está aí acompanhando, depois a gente vai chamar ela também Depois a gente chama ela para também. falar sobre isso. Eu sei que ela Exatamente. está aí. O que eu tenho visto também pessoas que estão, por exemplo, que às vezes estão nesse período de quarentena e bebem todo dia. E a gente sabe que o consumo crônico, aí já falando nisso, que vai demorar mais tempo aí, o consumo crônico de álcool, ele diminui a função das células imunes, né? A gente tem a célula imunológica, que é a célula que a gente vai precisar. Na hora que o coronavírus entrar, né, no organismo da gente, a gente vai precisar muito dela. É a resposta que ela dá na hora que o vírus entra em contato com o nosso epitélio que vai definir tudo. Se a gente vai sair melhor do outro lado ou não. Então, a gente precisa ajudar essas células nossas que já sofrem bastante, né? Com a nossa vida aí normal, vamos dizer assim. A gente, às vezes, não para pensar nessas coisas, né? Trabalha muito, às vezes dorme pouco, se alimenta mal por causa da correria do dia a dia. E agora a gente está no momento que a gente tem que repensar isso. Eu vi aqui também o Jorge Carrano está aí, e aí o Jorge é um cara que trabalha muito a parte espiritual, né, também, e aí às vezes não é só essa parte física, psicológica, a gente ainda tem que lembrar da parte espiritual. Então, todas as pessoas que têm uma religião ou que têm uma espiritualidade, lembrar que nesse momento elas têm que dedicar um horáriozinho do dia para se reconectar, né? Seja através de uma meditação, de uma oração, entendeu? Às vezes, tá sozinho, faz uma oração pelo celular, né? Se conecta com uma pessoa que ela tenha, né, uma afinidade, faz uma oração, ou então se estiver sozinho, faz a sua oração pensando nas outras pessoas, nas pessoas que estão doentes. Então, a gente faz uma meditação para essas situações, então a gente tem que pensar também do outro lado, né? Eu acho que cada pessoa vai poder buscar aquilo que se identifica melhor como a sua saída, né? Ó, Agora, o Cristiane, importante é buscar... o Jorge falou aí, ó, meditação ajuda muito. Vamos convidar ele para uma live Uma também. live também. Sim, Aí sim, ele vamos convidar vai sim. ensinar aí um pouquinho de meditação para o pessoal que está assistindo a gente. Agora, a gente voltando nessa questão da imunidade também, que é uma questão que eu acho importante a gente voltar, a gente sabe de alguns fatores que contribuem para a imunidade, né, para a baixa imunidade, e eu posso falar da minha parte, depois eu quero que você fale da sua,
Uhum. né? Por exemplo, a depressão é uma delas. A gente pode Sim, sim. pensar que a depressão, a tristeza, né, como um fator de pessoas que pegam traumas, questões que não conseguem elaborar, um real que invade, insuportável de poder ser falado, né, que de alguma maneira isso vai ser atuado no corpo como uma abertura para uma doença. Então, a gente vê isso em estudos hoje também. Na medicina, é o que eu falo na minha pesquisa, né, que eu pesquiso, e que eu queria que você falasse um pouco disso também, assim, na vertente da medicina, né? Como que você pode Sim, perceber sim. isso? Eu acho que, passando muito por tudo que a gente está falando agora aqui, né? Eu acho que esse é um momento que a gente precisa parar mesmo. A gente reclamava muito que não tinha tempo, né? E Uhum. agora a gente tem tempo e está reclamando também, né? A gente tem tempo para estar com a família, tem tempo para estar em casa, tem tempo para. Agora a gente tem tempo e está reclamando. E aí eu acho que a gente tinha que mudar exatamente isso. A gente já tinha que seguir, né, tudo que a gente tem falado hoje. Acho que colocaram aqui, ó, corpo, alma e espírito. Então, a gente cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, né, de uma maneira boa, sabendo que a gente vai sair disso daqui a pouco. E se a gente se cuidar agora, a gente vai sair bem lá na frente. Se a gente não se cuida agora, aí a gente ainda abre uma brecha para lá na frente, por exemplo, a gente desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, a gente não conseguir recuperar aquela vontade que a gente tinha antes de coronavírus. O coronavírus veio e vai passar, mas a nossa vontade de realizar, de viver, de permanecer e fazer as coisas que a gente gosta, isso é uma coisa que nos Sim. diferencia enquanto ser humano. E isso a gente tem que manter, né? Mesmo dentro desse período. E a gente vai manter isso através de tudo que a gente está falando, né? Da gente, igual você falou, a gente procurar as boas notícias também, né? A gente Uhum. procurar as boas notícias, a gente saber que mesmo com toda a dificuldade a gente vai se reconstruir. Nós vamos ter muitos impactos, né? Impactos aí de saúde, né? Impactos sociais, impactos econômicos, que a gente não tem como não passar por esse tópico, mas a gente saber que se a gente mantiver, se nós nos mantivermos, né, com boa saúde, né, se nós cuidarmos da alma, mantivermos um espírito elevado, eu acho que a gente tem plenas condições de sair do outro lado. Uhum. Uhum. Isso mesmo. Aí a Michelle colocou aqui, ó, agora é o momento de transformação individual e coletiva. Isso é uma coisa que eu acho também. Acho que a gente vai ter que aprender, né? O ser humano vai ter que aprender uma lição disso tudo. Eu acho que não vai ser acabar essa questão do coronavírus, começar uma caixa às bruxas, procurar culpado, não. A gente vai que entender que, na verdade, o erro era um erro coletivo e o acerto tem que ser coletivo também, né? A gente tem que mudar enquanto sociedade, enquanto Uhum. humanidade. E eu acho que é isso que vai fazer com que a gente enfrente melhor essas situações, porque a gente vai aprender, né, com essa epidemia, mas não quer dizer que a gente não possa passar por outras, né? O que a gente não pode acontecer é a gente não tirar nenhuma lição do que a gente está passando nesse momento. É muito importante isso que você está falando, porque eu acho que as perdas, as angústias, elas também transformam, né? Ela faz você buscar alternativas de invenção, né? Poder se reinventar, poder criar alternativas outras para a sua vida. Que muitas vezes você está estagnado, né? Não está tá acomodado, não está pensando aí, né, em se mobilizar. E, de repente, você se encontra obrigado a estar tendo que criar, né, essas possibilidades para você. Né? Isso é muito importante. Transformação. E aí eu sei que estou vendo o pessoal agora
tá participando bastante aí, mas a gente está aí com 5 para as 7, então já está acabando. E Alguém aí, quer fazer uma eu queria ver se tem mais alguma pergunta aqui. E a gente vai aproveitar esses momentos, esse momento agora, que o pessoal está aí fazendo as perguntas, para falar o seguinte: toda quarta-feira, né, nós vamos fazer essa live nesse horário, às 18 horas, tá? A Cristiane vai fazer a moderação aí dos temas e dos convidados, e cada semana vamos procurar trazer um profissional de uma área diferente, né? Fazer uma live aqui que a gente chama, para quem não é aí da saúde, uma live multidisciplinar. Então, a próxima vai ser dia 15 de abril. 15 de abril de 2020, às 18 horas. Tá? Estou aproveitando para fazer nesse horário de 18 horas para não concorrer com as lives dos cantores. Então, depois todo mundo assiste aí. Assiste Marília Mendonça hoje, todo mundo, sem sofrência. Mas a ideia é essa. A ideia é a gente toda semana estar reunido aí com profissionais. Aí, o pessoal já gostou aí, ó, Marília. Estou cheio de fã da Marília. Isso aí. Aí, toda semana a gente reunir profissionais aí, diferentes, e aí vamos trazer essas questões que têm sido debate aí e trazer pontos com essa visão positiva, né? Coisas que a gente pode ajudar as pessoas aí a sair melhor do outro lado. Você quer fazer suas considerações finais aí? Não, se alguém tiver alguma pergunta... Vou dizer que 20 horas é a hora da sofrência. Tá certo, é isso mesmo. Vocês podem mandar também as perguntas antecipadamente para a gente estar abordando, né? Assim, e agradecer pela participação de todos, pela força aí de vocês, né? E que isso possa ser proveitoso, né? Ó, Paulinha chegou tarde. Da próxima vez chega mais cedo, hein, Paulo? 18 horas. Quem? A médica gastroenterologista, doutora Paula, está aí com a gente. Mas olha, a próxima ela vai chegar mais cedo. Tem uma última perguntinha aqui, ó. A live vai ficar gravada na Uncomed, lá no site da Uncomed. E as próximas lives a gente tem que definir só o endereço. A gente passa pelas redes, né? Se a gente vai fazer pelo nosso telefone ou se vai fazer pela rede da Uncomed. Aí a gente passa para eles, né? Tá ótimo. A gente passa sim. Então, agendado. Tá, semana que vem, então, dia 15 de abril, tá? Às 18 horas. Quem não nossa próxima live. Pode escutar lá na Uncomed, lá no YouTube, que vai estar lá. Né? Tá ótimo. Então, tá bom, gente. Ó, um beijo para vocês. Obrigada, doutor Vitor, por sempre estar tão disponível para gente. Nada. A Margarete aqui, ó, mandou um alô. Alô, Margarete. Margarete está me assistindo todas as lives. Daqui a pouco eu vou colocar ela no meu lugar aqui, que ela vai falar mais do que eu.